E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta para mais um vídeo para falar um pouco sobre a rodada do Brasileiro que se encerrou ontem. Tivemos dois clássicos regionais bem movimentados, Botafogo e Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E também tivemos uma situação muito estranha do Santos, hein? O Santos perdeu por lanterna do campeonato. Pessoal, será que o Santos vai ser mais um clube que vai cair pela primeira vez? Vamos falar disso também no vídeo. E o Vasco, né, que foi a Salvador, até fez um bom jogo, mais uma vez. O Bahia não está jogando bem, eu achava que o Bahia até era um time melhor, mas não está indo bem. Paê deu uma boa esperança aos vascaínos, porém, mais uma vez, mais um empate e o Vasco continua na zona de rebaixamento. Para começar o vídeo, pessoal, vamos falar sobre sábado, né? Botafogo e Flamengo, tapetinho, Flamengo em crise. Todo mundo contava, inclusive eu, com pelo menos um empate ou uma vitória alvinegra. Mas aí esqueceram de combinar com quem? Bruno Henrique, monstro rubro-negro. Como que esse cara é carrasco botafoguense. Então vou passar a palavra aqui pro Elton para ele falar um pouco da situação do Flamengo e do Botafogo nesse jogo. Fala aí, Elton. Tivemos, na minha opinião, um bom jogo, um primeiro tempo e um segundo tempo muito agitado. Bruno Henrique, como você disse, né? Parecia estar jogando sozinho ali no ataque do Flamengo. Parecia não, jogou sozinho. Parecia, realmente. Apesar que eu achei que o Pedro não jogou mal. Saiu bem da área, coisa que era difícil ele fazer, mas parece que o São Paulo de repente conversou alguma coisa com ele, saiu mais da área, fez uns pivôs, driblou ali algumas jogadas, mas Bruno Henrique realmente espetacular. E o Flamengo segue sendo carrasco do Botafogo no Nilton Santos, né? Desde que o Nilton Santos passou a ser do Botafogo, em 25 jogos foram apenas 5 vitórias do Botafogo. O Flamengo completamente se sentindo em casa quando atua lá. E nos últimos 7 jogos lá, 7 vitórias do Flamengo. Então, 7 jogos desde 2019, desde que começou essa, vamos dizer assim, essa fase do super time do Flamengo. 7 jogos, 7 vitórias. Botafogo em declínio, gente. Eu vi uma comoção, eu fui ver lives botafoguenses, parece que o Botafogo caiu para segundo lugar. Eu sei que perder para o Flamengo é duro para o Botafogo, né? É uma derrota que dói mais para o botafoguense. Se fosse uma derrota para um outro clube não seria tanta alvoroço assim. Mas o Botafogo ainda tem 9 pontos de vantagem, que o Elton acha pouco, eu acho muito. Acho muito. E os outros times também não vão pontuar, não vão fazer todos os pontos. Então o Botafogo ainda tem uma boa vantagem. E o Botafogo não jogou mal, na minha opinião, como eu falei até no vídeo de ontem que eu gravei. Na minha opinião, o Botafogo jogou melhor que o Flamengo. Né? Um botafoguense, uma live botafoguense, eu fui ele falando que o Botafogo no segundo tempo não fez nada. Eu fui rever o jogo. Eu juro que eu fui rever o jogo. Não, o jogo foi eu achei que foi bem igual. Eu não achei ninguém tão superior do que o Botafogo no segundo tempo teve 6 chances de gols. Não chances, né? Aquelas chances. Mas se for parar pra ver, o Pedro perdeu uma, que ele dominou ele mesmo, criou. O Bruno Henrique deu um chute fora da área, o PR fez a defesaça. Teve o lance do Cebolinha. Não, primeiro tempo isso. Não, tô falando do jogo, em questão do jogo. Não, vamos no segundo tempo. Segundo tempo ainda não fez nada. Fez o gol impedido, estava impedido mesmo. Fez o lance do Pedro e o gol. O lance do Pedro, Cebolinha. Cebolinha. Que ele perdeu o... aquilo lá, porra. Ainda tem isso ainda. Aquilo ali é para ser contado como demérito. O cara consegue nem chutar pro gol, ele conseguiu. Ele saiu 10 metros na frente de todo mundo ali e perdeu a bola. Né? Assim, se ele chutasse pro gol e a bola fosse pra fora, errasse o gol, eu nem falava nada. Mas aquilo é demérito, o cara nem conseguiu chutar pro gol. E Diego Costa que desarmou ele, hein? Então, Diego Costa de 36 anos e voltando pra marcar ridículo. Mas aí, Botafogo em declínio? Na minha opinião, não. Eu acho que o ambiente Flamengo e Botafogo e Flamengo para eles pesam. É minha opinião, tá? Se o Botafoguense aí, deixa nos comentários, jogar contra o Flamengo é ou não é diferente? Então tudo para eles é diferente, o clima é diferente, o jogo é diferente, eles se comportam diferente. Eu acho que na próxima rodada, deixa eu até ver aqui quem vai jogar com o Botafogo na próxima rodada. Aí. Jogo pesado. Mas é o Atlético, jogo pesado. Mas garanto a você que vai ser uma outra comoção, mesmo sendo Atlético fora. Com certeza, contra o Flamengo
proporcionalmente tudo, né, é maior. Tanto quando é o Vasco, quando é o Fluminense, Botafogo. Não, mas o Botafogo é diferente. Sim. O Botafogo é diferente. Ultimamente... O Vascaíno e o Tricolor não colocam tanta pressão no jogo igual o Botafogo coloca. O Botafogo ele coloca uma pressão, ele coloca uma sede como se perder aquele jogo fosse a pior coisa do mundo. Né? Como eu vi o rapaz falando hoje, o botafoguense primeiro odeia o Flamengo, depois gosta do Botafogo. É mais ou menos esse patamar mesmo. Mas é isso, galera. Na minha opinião, o Botafogo não está em declínio. Pode perder? Claro que pode. Sim. Claro que ele pode perder. Nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, ele ganhou 2 jogos. Isso não é declínio? Não. Como não? Nos últimos 5 ganharam 2. Empataram 2 e perderam 1. Tá caindo de produção, nitidamente. Nitidamente tá caindo de produção. E 10 pontos pro Palmeiras, cara. Pro Palmeiras eu não vejo grande diferença assim, não. O que adianta ter 10 pontos do Palmeiras e o Palmeiras empatar com aquele time horroroso do Corinthians? Que daqui a pouco vai falar sobre isso. Em falar nisso, podemos até falar sobre esse assunto, né? O que adianta? Ainda tem esse lado ainda. O Botafogo vai perder ponto? Claro que vai. Mas o cara, ele não vai fazer. De casa não tava fora, mas. Não, ruim de tudo, encostou um ponto. Mas chegou um ponto. Mas assim, jogou fora de casa. Quem tá em segundo lugar, filho, não pode. Não pode pensar fora de casa. Quem pode administrar é o Botafogo. O Palmeiras não pode administrar, o Palmeiras tem que ganhar. Sim. Casa, fora, Marte, Júpiter, não importa. Mas eu acho que a tendência. No começo falavam muito do Botafogo ganhando 5 rodadas de antecedência. Isso não vai acontecer. Não. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Também acho que não. Quantas rodadas o Flamengo 19 terminou antes? Não foi nem 5. Foi. Uns 4, 5 jogos. Então, porra, se aquele time que tava 1000 anos na frente... Não, mas tendo em vista que o Botafogo bateu o recorde, inclusive do Flamengo 19, em pontuação. O Botafogo teve mais. Ah, com certeza. Então, assim, se fosse... Proporcional? Proporcional eles têm, né? Mas eu duvido. 5 jogos, como falaram, né? 4 jogos. Ainda digo mais ainda, se tiver que apostar em alguém, aposta no Palmeiras campeão ainda. Não, eu ainda fico com o Botafogo. 10 pontos são 3 derrotas e um empate aí. Mas aí, falando do jogo do Palmeiras ontem, né? Palmeiras jogou mal, na minha opinião. Quer dizer, mal. Teve mais volume, cruzou 500 bolas na área, né? Você pegava a bola, cruzava. Corinthians muito mal, o time do Corinthians é muito fraco, né? Só joga para se defender. Porém, ainda teve aquele lance, né? No final do primeiro tempo, o Michael sai na cara do gol, o Everson faz aquela linda defesa, e no final do jogo, aí eu não lembro quem chutou a bola, foi aquele lance do Eric, né? Que ele sofreu a falta, mas quem chutou eu não lembro, né? Não lembro quem chutou, e o Cássio faz aquele defesaço. Então, até nisso foi uma situação igual. Porém, né, o Botafogo perdeu, porém o time que estava próximo não venceu. Então, quer dizer, poderia tirar 3 pontos, acabou tirando 1 ponto só. Realmente, esse time do Corinthians é um time fraco, né? Fraco. Tá em qual a pontuação do Corinthians? O Corinthians está, 26 pontos também. São 5 pontos do Santos. Que um time grande vai cair esse ano é fato. Eu acho até que até o Inter, cara, que faz uma boa campanha na Libertadores, tá ali pra baixo ali também. Esse ano realmente a 4 ali tá bem movimentado. Eu acho que é do gás pra baixo. Mas eu acho que é do gás pra baixo. Eu também acho também. Mas também não deixa de estar em risco, né? São 5 pontos. Mas voltando ao assunto do Palmeiras, não adianta o Botafogo perder ponto e o Palmeiras não somar. O Palmeiras tem que correr atrás e vão vir aí semifinais, né? Nas semifinais, qual time o Palmeiras vai colocar em campo para pegar o Boca nos jogos anteriores? E mesmo que bote o time reserva, o time titular, qual vai ser o empenho desse time? Né? Eu acho que o Palmeiras é franco favorito contra o Boca, mas, né? Eles vão jogar. Eu acho que o Botafogo vai acabar ele mesmo se complicando nesse campeonato,
O Bruno Lage mesmo, né, na entrevista, como que pode? O cara Não, ridículo. perdeu um clássico, acabou de ser eliminado da Sul-Americana, um momento que era para ele passar confiança pro elenco, pros jogadores, pra torcida, ele bota o carro à disposição. Não, aquilo é maluquice. Então isso aí, assim, Eu até, antes de gravar o vídeo tudo aí, mexe com o elenco. antes de gravar aqui o vídeo, eu tava vendo que o diretor do Botafogo falou que ele foi mal interpretado, que ele não soube colocar as palavras na entrevista. Mas foi um negócio de doido. Troço de doido. É troço pra realmente... o começo do fim, como a gente fala, né? É o começo do fim. Mas eu acho que não. Acho que o Botafogo ainda é o favorito, o franco favorito ao Campeonato Brasileiro. Passando rapidamente aqui, 2 times importantes que venceram ontem. O Fluminense venceu no finalzinho o Fortaleza, lá em Volta Redonda, e o Grêmio. O Grêmio é o terceiro colocado, 39 pontos, tem um jogo a menos contra o Corinthians, né? Provavelmente, se não me engano, o jogo é no Sul, provavelmente até deve vencer esse jogo se a gente for levar em consideração a fragilidade corintiana. Então o Grêmio hoje pode chegar a 42 pontos, ficar a 9 pontos do Botafogo. Mas aí a questão é o Grêmio. Não sei você, eu não acredito, mas eu não sinto firmeza no Grêmio. Eu acho que é o Palmeiras. O único que pode ameaçar ali é o Palmeiras. O Grêmio eu não vejo. Apesar do Grêmio tá com a pontuação melhor, na teoria, né? Mas eu acho que realmente essa questão é mesmo entre Palmeiras e Botafogo. Então, galera, falamos da parte de cima, vamos falar agora rapidamente da parte de baixo da tabela, né? Tivemos 2 jogos ontem, um com Paulista, outro com Carioca. América Mineiro 2, Santos 0, Bahia 1, Vasco 1. Para o Santos, ainda na frente do Vasco, porém o Santos, ele acha, até li de um cronista santista, hoje o Santos decretou seu rebaixamento. E eu acho de concordar com ele, hein? Eu acho que o Santos vai ser mais um time que nunca caiu, que ano que vem vai ver a Série B. O que você acha? Perder para o América do jeito que foi. Eu nem ia ver o jogo, tá? Mas me surpreendeu tanto o placar que eu fui ver os melhores momentos e, meu Deus do céu, muito sinistro. Tá fazendo força, né? Pra cair. Só 3 clubes no Brasil não foram rebaixados, né? São Paulo, Santos e Flamengo. Mas o Santos está fazendo força realmente aí pra ser rebaixado, cara. E o Bahia tá ali com 22 pontos, né? A 1 ponto só do... É o primeiro fora, a 1 ponto do Santos. E logo acima tem o Goiás. O Goiás já abriu uma boa distância, já está com 25, 4 pontos do Santos. Então, assim, o Santos está realmente fazendo força para ser rebaixado esse ano. A zona de rebaixamento fica com Santos 21, Vasco 17, América Mineiro agora com 16 e o lanterna é o Curitiba. América Mineiro e Curitiba, né? Nada contra mineiros e paranaenses. O América é surpreendente, mas surpreendente, né? Esse time não é ruim, né, cara? Surpreendente. Mas também, ó a galera que tá de cima também. Ele poderia trocar com o Goiás, no máximo. Com o Goiás e com o Bahia. De time considerado menores assim, é só o Goiás acima. E nem é tanto, né? Mas, vamos botar aí, ele poderia trocar com o Goiás ou com o Bahia. Mas, não é o caso. Então, eu acho, ontem, né, na entrevista coletiva, Ramon Dias disse que o Vasco não cai. Concordo com ele, né? Ó, o Bahia tem 22 pontos. O Santos tem 21, o Vasco tem 17. Ou seja, o Vasco tem que fazer 6 pontos a mais que o Bahia para não cair. Porque o Santos, né, eu acho que já foi. E o Vasco, na minha opinião, tem condições de fazer mais 6 pontos do que o Bahia até o final do campeonato. Então, aquela conta tem que fazer 30, eu não vou por esse lado. Eu vejo quem está na frente. O Bahia tem 22, o Vasco tem 17. São 5 pontos. Então, na matemática simples, tem que olhar o Vasco tem que fazer 26 pontos, tem que fazer 6 pontos a mais do que o Bahia. Eu vejo o Vasco tendo que ganhar 10 jogos aí. Eu vejo o Vasco tendo que ganhar 10 jogos. 10 jogos desde que o Bahia também ganhe, né? A questão é essa. E quem joga melhor hoje? Dos 3, quem joga melhor hoje? Eu acho o Vasco. Apesar do mas a pontuação não ajuda. Hoje é o Vasco. Depois da chegada do técnico, o Vasco realmente deu a melhor. Agora também tem um Bahia também.
Deu uma diferença. Não, deu uma diferença. Deu uma Então diferença. o Vasco... Não foi exuberante, mas deu uma diferença. De time, o Vasco com certeza tem um time melhor que o Bahia, teoricamente teria mais chance. Mas aí também tem diferença de pontos, são 5 pontos pro Bahia. Eu tô falando. Então, o Vasco, na minha opinião, faz 6 pontos a mais que o Bahia. Eu tô falando. Ele vai são tirar... 2 jogos aí, 2 vitórias aí a mais. Ele tira essa diferença. Minha opinião, claro, óbvio, né? Mas o Vasco ainda está encrencado, né? Com números, né? O Vasco ainda tá encrencado, 18º lugar. E assim, o Vasco vem da SAF, vem de uma segunda divisão. Se o Vasco cair de novo, vai ser um baque muito forte para a torcida vascaína. Não, né? 5 vezes já, seria a 5ª vez, não é tão calejado. Eu vejo mais pelo outro lado da SAF, né? Porque quando a SAF entrou, eles viram uma lua no fim do túnel pro Vasco e tá caindo essa desilusão aí. Mas eu acho que o Vasco não cai, minha opinião. Então, galera, deixa nos comentários aí o que nós falamos no vídeo hoje. Quem cai? Vasco? Santos? Os dois? E na parte de cima da tabela? Botafogo ainda é o grande favorito? O Botafogo ainda rema sozinho? Ou já tem que começar a se preocupar com o Palmeiras? Eu não acho, mas com o possível Grêmio. Ou até mesmo o Flamengo, se dá uma loucura aí, começar a enfileirar vitórias, coisa que também acho que não vai acontecer. Deixa no comentário de vocês tudo o que vocês acham sobre a parte de cima da tabela e a parte de baixo da tabela. Quem gostou do nosso vídeo, curta, deixa um comentário aí abaixo. Nos siga nas redes sociais, é apenas torcedores, lá no Instagram. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para chegar a notificação toda vez que a gente postar um vídeo. E tamo junto. Valeu! E aí, galera, até a próxima. Obrigado, torcedores!